Olá, estudante! Chegamos na nossa última aula do desenvolvimento do app Julius. Se você perdeu aí o que a gente fez na última aula, tá aqui o card do vídeo. Tá passando aí na tela agora o link do repositório desse projeto com todos os incrementos que a gente vai desenvolver aqui nesta aula. Então, se você não quiser desenvolver o passo a passo comigo, você pode pegar o código lá e só olha o vídeo, vai acompanhando, vai ver como eu cheguei neste resultado, beleza? Vamos para a aula? Estamos aqui com o Julius e é o seguinte, antes da gente fazer a implementação do gráfico, que é o grande incremento que a gente vai ter hoje, eu estou insatisfeito com uma coisa aqui. Parei para pensar um pouco e refletir sobre o seguinte, ninguém cadastra um valor negativo, então a pessoa vai falar, eu tive um gasto. Não é natural ela vir aqui e colocar menos 50, né? Não é, as pessoas não ficam informando valores negativos. Então o que eu vou fazer primeiramente aqui? Eu vou fazer um chaveamento aqui para o usuário especificar se é uma entrada ou se é um gasto. Por padrão eu vou deixar como gasto porque geralmente, né, as pessoas têm mais gastos do que entradas, justamente por isso que elas querem gerenciar. Mas ela pode colocar também uma entrada. Se ela coloca entrada, o valor fica positivo. Se ela coloca um gasto, o valor fica negativo. E vou travar esse campo aqui para não aceitar esse sinal de menos, ou seja, ele sempre vai receber valores positivos, mas pelo chaveamento eu vou definir se é um gasto ou não. E o outro incremento, obviamente, é a gente criar esse gráfico aqui utilizando uma biblioteca chamada Chart.js. Vamos para o código? Estou aqui no HTML, no nosso index HTML, e como eu falei, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é colocar botões de rádio para o usuário poder especificar se o lançamento é uma entrada ou se é um gasto. Então, vou aumentar aqui um pouco este código, vou esconder esta barra aqui, e aqui dentro do form eu vou expandir aqui e vou criar uma div chamada bloco tipo lançamento. E Enter. E aqui eu vou criar botões de rádio. Como que funciona aqui? Eu vou colocar um botão de rádio, um label associado, o outro botão de rádio e o seu label associado. Só que para que este chaveamento funcione, a regra é a seguinte. Os dois botões de rádio têm que ter o mesmo name, né? O mesmo nome, para que haja lógica deste chaveamento. Se eu criar cada um com um name diferente, ele não vai fazer o chaveamento, ou seja, quando eu clico em um, o outro é desselecionado, né? Removida a seleção dele. Clico no primeiro, a seleção desse aqui é removida. E os IDs tem que ser IDs únicos, obviamente, tá? ID não tem como eu já falei anteriormente, tem que ser único. Então vamos criar agora estes botões. Então eu vou colocar aqui input, radio, e aqui eu vou colocar tipo lançamento. Como eu falei, o outro também vai ter este name, e no ID eu vou ter aqui entrada. Aqui embaixo eu vou colocar um label for entrada, né, para esse cara aqui de cima, e aqui eu vou colocar entrada. Só que eu quero que esse cara ele fique azul, então eu vou colocar aquela classe entrada que a gente criou lá na primeira aula, quando nós definimos o CSS dessa aplicação. Eu vou repetir o processo aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V bem malandro aqui, e aí eu só vou mudar aqui para gasto, aqui gasto também, e a classe gasto, e o texto gasto. Beleza? Cria os dois campos, vamos visualizar eles lá. Eles não vão estar muito legais, tá? Então tá aqui, ó, meio estranho, né? Tá um embaixo do outro, tá bacana. Vamos pro CSS então. Então vou lá no meu estilos.css, aqui depois do formulário lançamento input, eu vou começar pelo bloco do tipo lançamento. Vou criar aqui algumas estilizações globais para o bloco tipo lançamento. Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a mesma regra de margem que eu apliquei aqui os inputs que eu tenho ali no formulário. Agora eu vou estilizar os nossos botões de rádio. Então, bloco tipo lançamento input. Lembrando que eu só tenho um tipo de input lá, que é o input type radial, então posso colocar input sem a necessidade de colocar aqui type radial. Não precisa, mas se quiser deixar também, para ficar mais limpo, fica a seu critério. E que aqui no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o display deles é inline, porque na regra geral, eu falei que os inputs têm display block. Então eu vou quebrar esta regra aqui e vou remover aquelas margens que eu coloquei aqui também, para cada um. Então eu vou colocar 0px, 0px. Vamos dar uma olhada ali rapidinho, tá quase lá. Eu quero que esses caras fiquem mais centralizados. Pode ver que o botão e o label estão meio desalinhados, né? Então, tanto no label quanto nesses inputs, eu vou mexer na propriedade do alinhamento vertical. Então, eu vou colocar aqui Vertical Align Middle. Vamos agora para os labels. Bloco tipo lançamento label. Aqui também eu vou ter o Vertical Align Middle. E eu quero aqui trocar o font family para aquela fonte negrito. E vou aumentar um pouquinho o texto também, uns 20% só. Então 120%. Vamos dar uma olhada para ver como que ficou. F5, aí já melhorou. Vou também dar um espaçamento aqui, né, na direita. Vou aplicar aqui uma margin
right de 10 pixels para dar um espaçamento, não ficar muito grudado. Eu acho que tá bom. Se você quiser, você pode colocar um pouco mais aí de margem, né, para deixar mais distanciado. Deixa eu só corrigir um negócio aqui rapidinho lá no HTML. Tá errado, sabia? Gasto com S só. Agora sim. Uma coisa também que eu preciso fazer lá no HTML é deixar algum desses já selecionado. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou deixar o gasto já pré-marcado. Então vou lá no HTML e no input do gasto, eu vou colocar a propriedade aqui checked, para que ele já fique previamente checado. Então quando eu carregar aqui, ele já vai ficar aqui checado, tá? Propriedade checked. A estilização para mim tá bom. Parte do HTML e CSS tá ok. Vamos agora programar essa lógica de deixar o valor positivo ou negativo de acordo com a seleção ali. Vamos lá? Antes de eu programar esta lógica, eu preciso fazer aqui o seguinte. Eu vou falar aqui nesse campo do valor para ele não receber valores negativos. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui o valor mínimo, né? Min dele tem que ser 0. Com isso, eu não permito valores negativos. Vamos olhar para ver se isso está funcionando? Eu vou lá para a página, vou colocar aqui valor menos 50 e vou tentar lançar. Ele fala, o valor deve ser maior ou igual a 0. Beleza? Vamos agora para a programação. Então, lá na função lançar, antes de eu montar o objeto de lançamento, eu preciso criar uma lógica aqui que vai ser o seguinte. Aqui, como vocês podem ver, se vocês lembram, né? Eu coloco o valor do lançamento. Eu faço o parse float aqui para ele converter, né, o valor que vem como string para um número real. E a lógica vai ser o seguinte. Se ele selecionou entrada, eu multiplico por 1, que é basicamente manter o mesmo valor. Agora, se o valor for um gasto, eu vou multiplicar por menos 1. Você pode fazer isso de várias maneiras, como por exemplo, só fazer a alteração no caso do gasto. Então, no caso do gasto, você vai lá e aplica menos 1. Enfim, eu vou fazer aquele velho chaveamento com o operador ternário que eu amo de coração. Então, eu vou criar aqui uma constante chamada multiplicador do valor. Eu vou pegar aqui, vou usar lá o meu seletor. Eu vou pegar aqui o bloco, o gasto, né? Lembra que eu atrelei um ID gasto para o botão de rádio de gasto e vou pegar aqui a propriedade checked dele, que esse checked retorna true se esse cara estiver selecionado, checado, false caso contrário. Então, se checked, eu vou basicamente receber aqui menos 1. Caso contrário, eu recebo 1. E aí, eu venho aqui e multiplico o valor pelo multiplicador valor. Então, se o botão de gasto estiver selecionado, eu vou multiplicar por menos 1. Caso contrário, a multiplicação por 1, que na prática não faz nada, né? Não altera nada. Vamos olhar isso aí? Eu tinha limpado tudo aqui, tá? Não tem mais nenhum lançamento. Lá no final da última aula eu limpei, né, o meu local storage. E aí é o seguinte, eu vou cadastrar um gasto e uma entrada. Então eu vou colocar aqui gasto, R$50. Foi um gasto de mercado do dia 10 de outubro de 2020 e vou clicar em lançar. Olha só, ele aplicou o valor negativo, o menos aqui. E aqui também apareceu. Agora eu vou colocar uma entrada. Eu vou falar aqui que a entrada foi de R$75, que foi uma venda de livro no dia 12 de 10 de 2020 e lançar. Então tá aqui o valor positivo e lá o dinheiro em caixa atualizado. Então essa questão, agora eu posso ficar com a consciência limpa porque tá de uma forma um pouco mais humana, né, para o cara informar os seus gastos e entradas. Vamos para a parte do gráfico. Como eu falei anteriormente, para implementar esse gráfico do comportamento do dinheiro do usuário, a gente vai utilizar uma biblioteca de terceiros, que é esta Chart.js aqui. Ela é uma biblioteca bem tranquila de se utilizar, ela consegue criar gráficos bem bacanas, apesar que a gente vai utilizar um gráfico de linha aqui bem simples, mas vale a pena dar uma olhada aí, o site biblioteca está aparecendo aí na tela, e você vai ver que ele tem vários tipos de gráficos bem interessantes. Como é que funciona, né? Como é que a gente trabalha com ele? A gente precisa fazer basicamente duas coisas. Na página HTML a gente vai criar uma área de canvas, então a gente vai utilizar a tag canvas para criar uma área de canvas, e neste canvas este cara vai desenhar, vai criar a figura de um gráfico. Então toda essa parte pesada e complexa ele faz pra gente. E o que a gente precisa fazer no lado do JavaScript? Só falar para ele, ó, os dados são esses, os labels, né, dos eixos, eixo X, eixo Y são esses, gera para mim. Como é que eu pego esse cara e coloco lá no meu projeto? Eu tenho que basicamente importar ele de alguma forma. Então aqui no site dele você tem uma seção chamada Installation e aqui a gente pode instalar de várias formas. Se eu estiver trabalhando com um projeto Node, eu consigo instalar via Node, via NPM. Ele tem aqui a instalação via Bower, mas vale salientar que o Bower tá morrendo, né, caindo em desuso. No próprio site do Bower, eles orientam você a utilizar o Webpack ou alguma outra ferramenta. E no nosso caso, como nós estamos trabalhando com HTML, CSS e JavaScript puros, eu vou basicamente utilizar o CDN dele, um link para importar lá com uma tag script. Então eu vou clicar aqui
nesse CDN dele, ele tem aqui as opções de CDN. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse símbolo de tag e ele vai ter a opção Copy Script Tag. Eu vou copiar aqui. Importante, eu poderia criar uma tag script e só copiar esse endereço aqui. Só que se eu fizer isso, colocar lá na minha página a tag script com esse link, vai dar um problema de cross origin. Então bacana que quando eu clico aqui, ele já cria a tag já toda configurada para não ter problema aí na hora que a sua página tenta acessar lá esse CDN. Então vou lá no index.html, com uma biblioteca externa, eu vou colocar aqui a importação dela dentro do header. Então aqui eu vou abrir um espacinho aqui antes do title e Ctrl V. É bem grande, mas não se preocupe, tá? Pode aceitar ela do jeito que ela é, mas basicamente a gente tem aqui o endereço lá do CDN e toda a configuração para não dar esse problema de cross origin. Pode salvar aí sem problemas e agora eu já consigo utilizar esse Chart.js lá no meu projeto. Então, para fechar essa configuração aqui, eu vou aqui lá na div direita, após lá a informação da renda, e vou criar aqui uma tag Canvas com um ID gráfico dinheiro e Enter. Então, a configuração básica já foi feita. Vamos agora programar o nosso gráfico. A primeira coisa que a gente vai fazer na programação do gráfico é o seguinte: antes dessa parte aqui, bem no começo aqui do script, antes dessa tratativa de lançamentos, eu vou abrir um espaço aqui e vou colocar aqui um comentário assim: configuração de opções do gráfico. Esta parte aqui é um pouco mais chatinha, porque tem alguns ajustes de configuração do gráfico, porque o Chart.js ele te oferece uma série de opções. Vou copiar aqui da minha cola, né, esse código, e lembrando que esse código vai estar lá no repositório. Vai aparecer aqui na tela o link específico do arquivo no repositório. Vou copiar aqui e já volto. Aí, voltei. Então, aqui basicamente são as opções que ele tem aqui. Daqui eu só vou destacar o seguinte: o título, tá? Então, aqui no title, ele tá aqui para exibir o título, display true, e o texto que eu quero. Então, meu texto vai ser dinheiro em caixa. Ele tem algumas outras configurações, eu vou pular aqui para a parte de scales e eu tenho o eixo X, o X-axis. Então aqui o label dele é dias, tá aqui para exibir ele, e o eixo Y, o Y-axis. Aqui o label dele vai ser renda, então eu tenho os dias e a renda do usuário. Aqui eu vou colocar um código embaixo da função lançar, antes desse armazenar lançamentos, eu vou criar uma function chamada renderizar gráfico. E assim como eu fiz na função que renderiza, né, os lançamentos, eu também vou colocar um if aqui para ver se tem lançamentos. Se tiver lançamentos, eu vou renderizar o gráfico. Por quê? Lembra que a gente pode ter lançamentos salvos. Então assim que carregar a página, eu também quero que o gráfico seja renderizado. Então já aproveitando aqui, eu vou invocar essa função em dois pontos. Uma é aqui na função lançar, logo depois de renderizar os lançamentos, eu já invoco aqui o renderizar gráfico. E lá em cima, né, quando eu puxo, né, se eu vejo que se tem lançamentos lá do meu local storage, também renderizar gráfico. Então, são os dois pontos onde eu vou invocar essa função. E aqui eu posso começar a programar esta função. Primeira coisa que eu preciso fazer. Basicamente, o gráfico é um gráfico de linhas. Eu tenho dois eixos, é um gráfico bidimensional. No eixo X, eu tenho as datas. Só que para que essas datas façam sentido, elas têm que estar em ordem cronológica. Então, da mais antiga para a mais recente. Então, eu preciso ordenar esses lançamentos por data. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ordenar esses lançamentos por data. Eu vou criar uma constante lançamentos ordenados. E no JavaScript, fazer essa ordenação até que é simples. Se eu vou pular uma linha aqui só para quebrar, pode deixar tudo na mesma linha se você quiser. Eu vou pegar aqui os meus lançamentos e como esse é um array, uma lista, eu consigo usar uma função embutida chamada sort. Na função sort, basicamente, eu faço o seguinte. Ele vai receber aqui dois parâmetros, A e B. A é o elemento de trás, o lançamento de trás, e o B é o elemento que vem logo após ele. Então, por exemplo, no início é o primeiro e o segundo elementos, depois o segundo e o terceiro, depois o terceiro e o quarto, e assim por diante. Então a sorte ela vai varrer aí todos esses elementos para aplicar o algoritmo de ordenação que tem lá implementado nele. E aí, se eu quero uma ordenação crescente, que é o que eu quero, eu vou fazer o seguinte: ponto. Lembrando que no lançamento eu tenho essa propriedade data lançamento aqui, ó, que eu criei no meu objeto de lançamento. Então, data lançamento menos b.data lançamento. Só com isso eu já realizo a ordenação crescente. A ordenação não é local, ou seja, ela não afeta a lista original de lançamentos. Então, eu estou recebendo aqui na constante lançamentos ordenados o resultado, né? Ou seja, a lista já ordenada. Se você quiser ordenar de forma decrescente, ou seja, dos mais recentes para os mais antigos, você só vai alterar a ordem aqui. Você vai colocar o B menos A. Continuando, só que eu tenho que criar dois arrays diferentes. Um para o eixo X, que é basicamente um só com as datas,
e o outro para o eixo Y, que é basicamente com os valores, mas não é bem os valores. Eu quero saber na primeira data quanto que eu tinha em caixa, na segunda quanto que eu tinha em caixa. Para isso eu vou ter que ficar calculando, né, para cada data qual que é o valor que eu tinha, né, em caixa naquela data. Apesar de parecer complexo, é muito simples fazer isso. Vamos começar pelas datas. Então eu vou criar aqui um vetor. Estou criando como variável porque eu vou precisar alterar esse valor, vou criar um laço de repetição, onde eu vou acrescentando essas datas, então inicialmente uma lista vazia, e aqui também valores, inicialmente uma lista vazia. Então aqui eu criei como constante porque eu não vou alterar esse cara depois dessa linha, é uma boa prática no JavaScript. E aqui eu vou ter também o valor atual, que inicialmente é 0. Esse cara que vai me ajudar a calcular os valores em cada data. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou criar um laço de repetição para iterar sobre esse array de lançamentos. Eu vou usar uma forma muito simples, lançamentos, a função for each. Então, for each, para cada lançamento, eu vou programar o seguinte. Primeiramente, eu vou pegar aqui e vou fazer aquele tratamento de data que eu fiz aqui. Eu vou até copiar aqui na cara dura. Aí, eu vou criar aqui const data, recebe, pode pular uma linha aqui, não precisa pular se você não quiser. Então lembra que isso aqui é só para tratar a data, né, no nosso formato padrão brasileiro. E aí eu pego o meu array de datas e dou um push nesta data. Beleza, a parte da data tá ok, já estou alimentando aí o array de datas. Agora vamos pro de valores. O de valores é o seguinte, eu vou pegar aqui valor atual mais igual o lançamento.valor. Então com isso, para cada valor eu vou ter aí, considerando o meu caixa anterior, né, eu atualizo ele com o valor atual e aí eu vou conseguir ter a situação do usuário, né, financeira dele naquela data. Agora eu pego valores.push, valor atual. Criei aqui os dois arrays. Vamos para a parte agora de criar o gráfico. Primeira coisa que eu preciso criar aqui é a configuração deste gráfico. Então, eu vou criar um objeto de configuração deste gráfico. O que eu preciso colocar neste objeto de configuração? Primeira coisa que eu vou informar aqui, qual que é o tipo de gráfico. Então, eu vou colocar aqui uma propriedade chamada type e abro string, eu vou falar que é um gráfico do tipo linha, line. Então, é um gráfico de linha padrão. E aí vem a parte principal de configuração, que é a parte dos dados. Então, tem um cara aqui chamado data e vou abrir chaves e a gente vai definir algumas coisas sobre os dados que o gráfico vai exibir. Primeira coisa que eu preciso é falar qual vai ser o label, os rótulos do gráfico. Que labels são esses? São aqueles que aparecem no eixo X, lá embaixo. No eixo X, cada ponto, né, de separação ali do eixo X é uma data específica. Lembrando que está na ordem das mais antigas para as mais recentes. Então eu vou colocar aqui as datas e aí eu vou colocar aqui os meus datasets. Então ele tem uma entrada aqui chamada datasets, onde cada dataset é uma curva que eu quero colocar no meu gráfico. No meu caso, eu só tenho um dataset, é só uma curva. Então eu só tenho lá o valor, né, para cada data. Você pode criar um gráfico com vários datasets. Então você teria várias curvas ali, coloca uma cor para cada um e tudo mais. Mas no meu caso eu vou ter só um dataset aqui. Mesmo assim ele é um array. Então tem que colocar aqui abre e fecha colchetes, e aí eu vou criar um novo objeto, um novo dataset, vou abrir chaves aqui. Vou expandir e vamos configurar a minha curva, meu dataset. Primeira coisa, o rótulo desse dataset. Eu vou botar como rótulo desse gráfico comportamento do seu dinheiro. Agora vem uma parte interessante aqui que dá pra gente brincar um pouco. Por quê? Porque ele fala para definir a cor de fundo, né, da curva e a cor da linha, a cor da borda, se eu não me engano. Aqui a gente pode fazer uma brincadeira interessante. Eu quero que a curva fique vermelha se o saldo do usuário estiver no vermelho e azul caso contrário. Então vou criar aqui antes do objeto de configuração uma constante aqui, cor, curva. Lembra que eu tenho a variável valor atual que mostra qual que é a situação dele no final das contas, né, depois de todos esses lançamentos. Então vou pegar aqui valor atual. Se ele for menor que 0, a cor aqui vai ser vermelho, red. Caso contrário, blue. Então fica azulzinho. Então aqui ele vai ter duas propriedades de cor que são o background color, cor, curva, e ele tem um tal de border color também, cor, curva. Então vai ficar bem interessante. Se o cara estiver no vermelho, curva vermelha, caso contrário, curva azul. Aí vem a configuração mais importante, que é o informar quais são os dados, né? Então vou colocar aqui a propriedade data, e aí eu vou colocar lá os meus valores, minha lista de valores que eu gerei ali em cima. Por fim, ele tem uma propriedade fill para preencher, ou se eu não me engano é preenchimento de espaço, se eu não me engano. Eu vou colocar aqui false, tá? Eu não sei exatamente o que é essa propriedade, mas eu sei que ele fica melhor lá apresentado se a gente colocar isso. Então aqui depois do bloco data, vírgula, e aí eu tenho options. Eu vou colocar aqui as nossas opções gráfico, né? Deixa eu ver como que eu coloquei lá em cima. Opções. Eu vou chamar isso aqui de opções gráfico. Aí, opções gráfico.
Ótimo, então a parte de configuração do gráfico está pronta. Agora eu preciso criar o objeto do gráfico. Para criar o gráfico, primeiramente eu tenho que recuperar meu canvas lá, né? Recupero meu canvas e aí eu crio um contexto 2D. Se você já trabalhou com canvas, você já está acostumado com isso. Se você nunca trabalhou com canvas, para resumir um pouco, basicamente a gente vai criar lá um objeto bidimensional, que é um gráfico 2D. Mas com canvas você consegue até criar games, então você pode criar até objetos bidimensionais lá dentro, é bem interessante. No caso, eu quero o contexto 2D mesmo. Então eu vou criar aqui uma variável contexto, aí eu vou ter lá o nosso seletor. Eu criei o canvas com a ID canvas gráfico, né? Não, gráfico dinheiro, perdão. Gráfico dinheiro. E aqui eu vou utilizar uma função chamada getContext. E vou passar aqui como parâmetro uma string 2D. Agora eu posso criar o meu gráfico. Então eu vou utilizar lá uma classe chamada chart, que vem lá da biblioteca. Então new chart, vou passar o contexto e as configurações. Então contexto e config. Legal, será que vai funcionar isso? Agora chegou a parte crítica, vamos testar. Vou lá para a minha página, lá para o Julius. Eu já tenho 2 lançamentos aqui, vou dar F5. E olha só, tá lá o primeiro que é o do dia 9, menos 50, e o segundo, né, a situação que estava lá menos 50, e no segundo a minha situação tá R$25, tá aqui. Só que para ter graça, vamos zerar isso aqui, né? Então vou abrir aqui o nosso console e vou aplicar aquela limpeza no local storage, né? Local storage.clear e limpei. Vou recarregar e vamos lançar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lançar aqui uma entrada de R$20. Vou falar que foi uma venda de bijuteria, que foi lá no dia 5/10/2020, lançar. Então tá aqui, a gente não consegue ver a curva ainda porque só tem um lançamento, mas se você observar, eu tenho um ponto aqui no 20. Vamos para o gasto. Agora eu vou falar que eu fiz uma compra no mercado de R$100, lá no dia 6/10/2020, lançar. Aqui agora eu já tenho uma curva, né? O meu dinheiro em caixa que estava em R$20 está para menos R$80. Vamos continuar. Então agora eu vou ter outra entrada. Eu vou ficar brincando aqui com o gráfico, né? Vamos falar que foi uma entrada de R$250, onde eu vendi algumas HQs que eu tinha. Então dia 10/10/2020, lançar. Olha só a curva, né? Você viu que estava vermelho, ficou azul, ok? Aqui se você passa o mouse, né? Ele consegue mostrar aqui, basicamente, as curvas, né? E vamos para fechar mais um novo lançamento. E aí um gastinho de R$15 na farmácia. No dia 12/10/2020, lançar. E tá lá. Ainda tô no azul, obviamente. Que bacana. Então o nosso gráfico em tempo real. E aí, gostaram? Bem, fechamos então a implementação do nosso Julius. Apesar disso, tem algumas coisas interessantes que dá para fazer, né? A gente ainda está aqui com o Olá Fulano, dá para colocar autenticação de usuário, tem alguma forma do cara colocar o nome dele, seja por autenticação ou por outros meios. Obviamente, como eu falei, salvar os lançamentos por meio de uma API que tem acesso ao banco de dados, enfim, as possibilidades são infinitas, mas o core, né, a base está aqui. Bem, espero que vocês tenham gostado deste projeto e testa aí, implementa, fuça, coloca aí as coisas que você quiser, as cores que você quiser, fontes, posição dos elementos e tudo mais. Ah, e ficou pendente aqui também a responsividade, né? Ele ainda não está responsivo, nem muito menos o mobile first esse projeto. Então é um belo desafio aí você dar um tapa nesse layout para que ele fique mobile first, ok? Um grande abraço e nos vemos em outra aula.